Alugar ou comprar um imóvel? Ou até mesmo financiar? O que será que é melhor? O que será que vale mais a pena no longo prazo? O que é melhor para você? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá! Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu falo sobre investimento, sobre independência financeira. Toda semana tem um vídeo novo, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal que toda quarta tem alguma coisa nova por aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dos imóveis. Será que vale a pena alugar? Será que vale a pena comprar? Será que vale a pena financiar? E nesse ponto, eu não acho que eu sou dono da verdade, eu tenho a minha opinião, muita gente tem opinião diferente, porque esse é um tema que envolve muita coisa pessoal. Cada um tem uma vida diferente e a regrinha de um não vale para o outro. O que eu mais quero é que a gente tenha aqui uma conversa, um debate e que vocês deixem também nos comentários as suas opiniões, lógico, as suas justificativas, por que vocês acham que tem que ser assim ou diferente. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre a diferença entre comprar um imóvel para morar e um imóvel para investir. Por quê? Muita gente faz confusão nesse negócio. É claro que todo imóvel não deixa de ser ali um investimento, um patrimônio e tal. Mas se você está procurando um imóvel para investir, você vai procurar um que dê um retorno, que tenha um bom valor de aluguel, que tenha uma perspectiva de valorização. Geralmente vai ser um imóvel fácil de alugar, com liquidez se você precisar vender. Enquanto que se você está procurando um imóvel para você morar, vai ser o imóvel que você sonha em morar, o imóvel que você quer colocar você, sua família, enfim. Né? É bem diferente, os critérios são diferentes. Então, se você fosse comprar um imóvel para investir, talvez você não compraria aquele imóvel que você queria usar para morar. Óbvio, né? São coisas diferentes, são objetivos diferentes. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de clarificar. Imóvel para investimento não é a mesma coisa do que casa própria. Vamos começar essa conversa falando sobre o alugar versus comprar. Eu vejo muita besteira por aí, muito canal do YouTube, muito jornalista fazendo mil e uma continhas para defender algum ponto de vista. E a verdade é que qualquer ponto de vista pode ser defendido com matemática, com continha. Mas é o seguinte, quem entende o conceito não precisa de continha. E quem precisa de continha é porque não entendeu ainda o conceito. Então vamos tentar entender o conceito e por que alugar e comprar muitas das vezes é equivalente, é a mesma coisa. Economicamente, aliás, tende a se equilibrar a diferença entre o aluguel e a compra do imóvel. Isso é bem óbvio, né? Porque você tem investidores que compram imóveis para alugar e você tem pessoas que procuram imóveis para alugar ou para comprar. Enfim, o mercado tende a se conversar e a se equilibrar com o passar do tempo. Não estou dizendo que não existam aí oportunidades temporárias, um aluguel muito mais barato. Todo mundo sabe, existem alguns bairros aí, em São Paulo, por exemplo, que o apartamento custa 2 milhões, aí você vai alugar, custa 4 mil reais. Pô, é bem mais barato alugar do que comprar, ok, mas é um caso, né? Não é sempre assim e isso tende a ser corrigido com o passar dos anos, óbvio, né? Mas o principal que a gente tem que entender é o seguinte, se você mora num imóvel próprio, você está pagando aluguel para você mesmo, porque você tem um imóvel, você tem propriedade que poderia estar te gerando renda, mas não está te gerando renda. Isso, economicamente, é a mesma coisa do que você desembolsar dinheiro. Ah, mas eu não estou pagando, não está saindo dinheiro da minha conta. Tudo bem, mas você tem direito àquele poder aquisitivo. Você consegue receber aquele aluguel e você está escolhendo não receber para morar no imóvel. Então, economicamente, você morar de aluguel ou você morar numa casa própria é a mesma coisa. Isso não faz nenhuma diferença do ponto de vista econômico, tirando aquelas oportunidades, né, de ocasião que acontece. Um aluguel muito barato, um imóvel sendo vendido muito barato. Mas isso tende a não acontecer muito no longo prazo, isso tende a se equilibrar no longo prazo. Até porque a pessoa pode simplesmente pegar aquele valor do apartamento, investir em outra coisa e preferir pagar o aluguel lá. Isso não faz diferença. Mas veja, se alugar e comprar é mais ou menos a mesma coisa, tem uma coisa que faz diferença, que é o financiar. Porque aí, além de tudo, você está pagando juro para o banco. Você paga o aluguel para si mesmo e está pagando juro para o banco. E esse, claro, é o pior dos mundos, né? E aí muita gente fala assim, mas o imóvel vai valorizar e tal. Será que vai mesmo? Né? O imóvel ele tende a acompanhar a inflação. Em alguns anos ele deu mais que a inflação, mas veja, a gente sempre teve uma população crescente. Isso acabou. Agora a população meio que está parando de crescer. Será que vai continuar aumentando o preço dos imóveis? Será que a demanda, né, por lugar de moradia vai continuar aumentando? Sei lá, eu não sei. No longo prazo, os imóveis tendem a acompanhar a inflação. É isso que a gente observa nas economias mais desenvolvidas, pelo menos. Lógico que tem época de bolha, tem época que tudo sobe, tem época que tudo cai também. Enfim,
Isso é normal, mas no geral o imóvel ele é um bem, como ele é um bem real, ele tende a acompanhar a inflação. Agora, o juro que você paga no financiamento, eu nem preciso falar, que tende a ser maior do que a inflação. Lógico que às vezes acontece de não ser e tal, mas via de regra, por favor, né? O banco não vai te emprestar dinheiro por menos do que a inflação. O banco não é seu amigo, o banco não quer te dar dinheiro de graça. Então, não adianta confiar na valorização. O financiamento ele é sempre uma bola no seu pé. Fora a questão do risco, né? Porque veja, o que é o financiamento? É uma dívida de longo prazo. É uma dívida de 30, 40 anos. Imagina o tanto de coisa que tem para dar errado em 30, 40 anos de dívida. Tem muita coisa. O governo pode inventar alguma maluquice, pode brotar uma hiperinflação. Já pensou se numa hiperinflação você não vai sair perdendo? Você acha que o banco vai sair perdendo? Eu duvido. Quem vai sair perdendo? O cara que tem lá uma dívida de imóvel, né? E aí o cara pode perder o imóvel numa situação de hiperinflação. E coisas aí piores que podem acontecer, as regras podem mudar no meio do jogo. Pô, você está querendo fazer uma dívida de 30, 40 anos num país que a Constituição do país tem 33 anos, sabe? É maluquice isso aí, não faz o menor sentido. Mas, apesar de tudo isso, eu entendo que muitas vezes a pessoa, para fazer a família feliz, porque vai precisar, por qualquer razão aí que seja mais importante do que o dinheiro, do que o risco, do que a possibilidade de se ferrar muito, ela acha que aquilo ali tem que ser feito. E o financiamento da casa própria não é a pior dívida do mundo, né? Não é que nem aquele cara, por exemplo, que financia um apartamento para alugar e pagar a parcela para aluguel, e aí esse cara pode se ferrar muito de verde e amarelo. Mas o cara que financia a casa própria, enfim, pode ser, né, que esse cara ele realmente precisa e tal. Eu entendo, né? Eu não gostaria de fazer isso, eu prefiro não financiar nada, mas eu até entendo. Agora é o seguinte, vai comprar um imóvel, vai comprar uma casa, fazer uma dívida, o que é o certo? Vender tudo que tem, esquecer investimento, pagar o máximo possível que puder de entrada e todo o dinheiro extra que ganhar vai para esse negócio, vai comprando tempo, adiantando as parcelas até matar esse financiamento o mais rápido possível. Porque o financiamento é uma bola de ferro no pé. Ele é um risco enorme que você não pode correr. Fora que, lógico, você também pode ficar desempregado, pode passar por um tempo difícil, aí você termina sem imóvel, porque o financiamento, se você não paga, o banco vai lá e toma o imóvel. E muitas vezes ele toma o imóvel e você continua com dívida depois. Não é só porque pagou 2, 3 anos que está livre, não. Porque tem custos do leiloeiro, tem um monte de coisa. Enfim, perder apartamento para o banco deve ser uma das piores coisas que existe. Então, se fizer uma coisa dessa, tem que trabalhar todos os dias só para pagar essa dívida, só para se livrar, só para deixar de ser escravo, né? E pelo menos ter a própria liberdade de não ficar devendo para ninguém. Isso, para mim, é a coisa mais importante. E aí, voltando para o tema principal do vídeo, eu queria concluir a questão de comprar versus alugar com o seguinte: eu decido isso de forma pessoal. Eu acho que não existe uma regra econômica, porque economicamente é a mesma coisa. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: se você morar de aluguel, juntar o dinheiro e comprar um imóvel à vista, você vai terminar com mais patrimônio do que aquele cara que simplesmente financiou um apartamento e fica pagando esse financiamento aí pelo resto da vida. Existe possibilidade disso ser diferente? Até existe. Mas as chances estão contra quem faz um financiamento, quem faz uma dívida de 30, 40 anos. Então, o que é a melhor coisa? Se eu quiser comprar uma casa, se eu quiser comprar um apartamento, eu vou e guardo o dinheiro até ter o dinheiro total. Se por acaso acontecer de eu não ter o dinheiro todo, eu simplesmente pego e vendo tudo que dá para vender, tento dar a maior entrada possível e passo a me dedicar completamente, totalmente, não compro mais nada enquanto não tiver matado esse financiamento. Porque não tem nada que destrói mais o seu patrimônio do que dívida. E financiamento não deixa de ser uma dívida, com juros, correção monetária e tudo mais. Mas o que mais importa mesmo para mim são as questões pessoais. O que eu preciso nesse momento, o que minha família quer, o que vai me fazer feliz. Essas coisas são muito mais importantes do que a questão puramente financeira, puramente monetária, né? Então veja, essas são as minhas ideias. Eu sei que tem muita gente que pensa diferente. Esse é um assunto meio polêmico porque ele é muito pessoal. Tem gente que tem necessidade de morar em uma casa própria, por exemplo, desde o começo. Tem gente que não se importa de ficar uns anos morando de aluguel, juntando seu dinheiro e depois comprando uma casa própria. Enfim, existem os mais diversos tipos de pensamento. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta de morar em casa que seja minha, porque eu gosto de ter minhas coisas. Se eu quiser fazer uma churrasqueira, eu faço uma churrasqueira. Se eu quiser fazer uma piscina, eu faço uma piscina. Então, esse é o meu jeito. Eu gosto de morar numa casa que seja minha. Tem gente que mora a vida inteira em casa dos outros e não tem o menor problema com isso aí. Então, como eu falei, não existe uma regra, o que existe é a sua necessidade. E, aliás, o que eu queria era ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre esse assunto? Porque eu sei que tem muita opinião diferente por aí. Então, eu quero ouvir de vocês.
Vocês aceitariam fazer um financiamento por um tempo? Vocês topariam pagar os 30 anos? Ou será que vocês se esforçariam para matar mais rápido? Vocês venderiam todos os seus investimentos para dar de entrada, né? Ou não? Ficariam com dó? Eu confesso que eu ficaria com dó também, enfim. Ou vocês teriam paciência de juntar todo o dinheiro para depois ir lá comprar o imóvel? Queria saber de vocês. O que vocês fariam? O que vocês acham que é o mais adequado? Ou o que vocês já fizeram, né? Porque essa é uma decisão que a gente toma aí por fatores dos mais diversos possíveis. No mais, queria agradecer a todos que chegaram aqui no final do vídeo. A gente tem lá o nosso grupo no WhatsApp, que é de onde saem essas ideias aí para fazer os vídeos e tal. Quem quiser entrar, o link está na descrição. Nós nos vemos semana que vem. Até lá!